João 8, do 31 ao 47. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Até aqui. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos pelo momento em que agora podemos partilhar da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos falar às nossas vidas, ao nosso coração. Que o Senhor possa, ó Pai amado, abrir os nossos olhos para a tua vontade, Senhor. A tua vontade é a verdade, Pai. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, os irmãos podem sentar. Meus irmãos, na última quarta-feira em que estivemos aqui reunidos a estudar o livro de João, fazem 15 dias hoje, nós vimos Jesus a continuar a debater com os religiosos. Também ali estavam os fariseus, escribas e entre outros, né, conforme nós já vimos. Jesus continua a defender a sua missão e a autoridade pela qual ele fazia as coisas que fazia, e a dizer a necessidade de crerem nele e crerem que é um enviado de Deus, o Pai. O evangelista João, ele terminou esta sessão dizendo que após ele dizer todas essas coisas, muitos creram nele. É o versículo 30. Muitos creram nele. Que bom que creram agora pela sua palavra, e não só pelos seus sinais, como fizera o primeiro grupo, lá em João 2, 23. Aqueles creram nele por causa dos sinais. Aqui Jesus não fez nenhum sinal. Jesus apenas falou. E diz a palavra do Senhor que muitos creram nele. Então Jesus, vendo que alguns creram nele, ele exortou-os. Uma exortação que é feita pela igreja hoje. A igreja continua com o mesmo propósito de Jesus. A partir de crer, Jesus exorta. A partir da fé, a igreja exorta.
Então, o que nós vemos no versículo 31 e 32? Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ali havia vários judeus, alguns cridos e outros não. Ali havia uma grande quantidade deles querendo matar Jesus. Mas aqui ele diz aos que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles haviam ouvido as palavras de Jesus, mas agora era necessário dar uma continuidade. É assim que a igreja age. Após a conversão, após o novo nascimento pela palavra, é necessário que se continue o processo de conhecer a palavra. Porque não é apenas ouvir falar de Jesus. Ele diz assim: se vós permanecerdes em mim. Aqui ele usa a palavra, na minha palavra. Em outra passagem ele vai dizer: se vós permanecerdes em mim. Permanecer em Cristo é permanecer na palavra. Ninguém pode dizer que é Cristo se estiver fora da palavra. É necessário que as pessoas continuem a aprender através da palavra. Jesus diz que é através da palavra que se faz discípulos. É isso que ele diz aqui. Se permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente os meus discípulos. Então, discípulo não é apenas aquele que diz que crê em Jesus. Discípulo é aquele que ouve e permanece na palavra. Ouve e permanece. Não adianta ouvir e dizer: isso não é para mim. Não, isso aí é coisa antiga. Isso é para aquela época. Né? A gente vai achando uma série de questões para nos eximir da palavra do Senhor. Não, aqui não diz nada disso. Aqui diz: se permanecerdes na minha palavra, reconhecereis que sois os meus discípulos. Ponto final. Não tem outra questão. Ou seja, é mudar a sua forma de vida. Mais do que isso, é estar em sintonia com o Mestre. O que o Mestre ensina torna-se uma regra de fé e prática. Nós ouvimos Deus falar e praticamos o que Deus fala. Isto é ser discípulo. Discípulo é fazer o que o Mestre manda, em todas as áreas, principalmente no Evangelho. É isto que nós devemos fazer. Mais do que isso, Jesus diz que o que ele ensina é a verdade. Não é qualquer história, não é uma fábula, não é uma lenda. Não é um conto, mas é a verdade. E ele diz que a verdade é uma palavra é a palavra que tem o poder de libertar alguém de um jugo da escravidão. É isso que ele está a dizer aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Só pode ser liberto alguém que está preso, alguém que é prisioneiro, alguém que está acorrentado, alguém que está em algemas, em cadeias. Jesus diz que a verdade tem esse poder de libertar aquele que está no jugo da escravidão. É pelo ouvir a palavra de Deus que somos salvos e libertos do poder do pecado. O homem está acorrentado ao pecado, está debaixo do poder do pecado. E só há uma forma de se livrar disto: através de Cristo Jesus e da sua palavra. Jesus liberta, a palavra confirma. Jesus vive a palavra é Jesus. É assim que alguém pode ser liberto do poder do pecado. Quem permanece no pecado, ou seja, quem não ouve os ensinos de Jesus e os pratica, continua a viver na mentira. E, portanto, continuam escravos. Percebam que aqueles que são escravos não percebem sua condição e se incomodam quando ouvem isto. Veja o que diz o versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém.
Como dizes tu, sereis escravos? Ou, perdão, sereis livres. Já perceberam como a palavra perturba? A palavra da verdade incomoda, porque o homem vive na mentira. O ser humano vive na mentira. Então a palavra da verdade incomoda. Jesus não citou nominalmente ninguém, mas eles sentiram que Jesus estava falando para eles. E eles se incomodaram, eles disseram assim: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Hã? Como? Nunca foram escravos de alguém? Ah, não? Nunca foram? De quantos eles foram? A começar pelo Egito. A quantos? 7 nações, pelo menos, eles foram escravos. O último era agora, Roma. Continuavam escravos. Mas para eles, não. Para eles eram livres. Então, é assim, as pessoas não percebem o que está acontecendo na vida deles. Não percebem. Não percebem a situação deles. Não percebem nem do que está debaixo dos seus próprios olhos. Estavam agora debaixo do domínio de Roma. Mas quando nós estamos irados, acabamos perdendo a razão. E perdemos até a noção daquilo que nós falamos. Já repararam? Muitas vezes, quando nós estamos na ira, nós falamos coisas que depois nós percebemos que não deveríamos ter falado aquilo. Por isso que o nosso coração deve aplacar a ira, ou deve acalmar a ira. Ou mais do que isso, devemos fechar a boca na ira. Na ira deveríamos ficar quietinhos, né? Pensar bem, refletir bem, para que nós não pudéssemos cometer enganos e às vezes até mágoas que muitas vezes acabamos por cometer. Mas vamos pensar então que o que eles estavam a dizer aqui era na questão espiritual. Vamos pensar assim, que eles disseram assim: ó, nós somos livres espiritualmente. E por que eles poderiam pensar isso? Porque havia uma promessa deixada pelo próprio Deus, né, que eles seriam livres. Então, talvez o que eles estão a pensar é nessa situação. Mas Jesus estava a falar de uma outra situação, de uma outra questão. Meus irmãos, nós podemos ser escravos, estar presos, porém ser livres em Cristo. Nós podemos estar em cadeias, nas cadeias mesmo, nas prisões, mas o nosso coração ser livre. Nós podemos um dia estar debaixo de um jugo, de um homem, mas se estivermos em Cristo, seremos livres. Enquanto que, muitas vezes, as pessoas pensam que são livres por causa da liberdade que, às vezes, eles têm de ir e vir para algum lugar, ou de falar o que pensam, mas são escravos. São escravos do pecado. Pensam que são livres. Porque a liberdade que eles praticam é uma liberdade momentânea. Mas a escravidão do pecado é uma escravidão eterna. No versículo 35 e 36, Jesus continua o seu diálogo com esses judeus, com esse grupo de judeus que estavam tentando aplacar ou acalar a Jesus. O 35 e 36 diz assim, voltando no 34, em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. E aí no 35 ele diz, o escravo não fica sempre em casa, o filho sim para sempre. Pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Interessante a forma como Jesus expressa a situação do escravo. Ele diz que o escravo não permanece para sempre em uma casa. É verdade, O escravo, ele está debaixo do senhorio hoje. Se ele for vendido para um outro, ele vai mudar de casa, vai para outra casa. É isso que Jesus está a dizer aqui. Ele está a dizer assim, o escravo não fica sempre na casa, o filho fica. Ou seja, o que Jesus está a dizer é que o filho, ele está sempre na casa do pai. Já fazendo aqui uma referência a isto. Nós temos uma promessa, que vamos viver na casa do pai. E vamos viver eternamente. Mas o escravo não. O escravo não viverá na casa do pai. Por isso ele diz que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que pode libertar alguém do jugo do pecado? Somente Jesus.
Somente Jesus. Então ele deixa esta palavra, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Percebam que Jesus está fazendo aqui sempre um trocadilho com a palavra verdade e mentira. Ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, ou seja, sem dúvida, não há volta. A liberdade que o Filho dá é eterna. Verdadeiramente estareis livres. Não é revogável, não volta para trás. É irrevogável a liberdade que Cristo nos concede. Sabemos que somente Jesus pode nos libertar ou resgatar do pecado. E Ele nos liberta quando cremos nele e nos concede a verdadeira liberdade. Por isso Jesus usa essa expressão verdadeiramente. Às vezes as pessoas pensam, meus irmãos, que são livres, como eu disse, mas continuam escravos. Continuam escravos. No versículo 37 e 38, eles retrucam o que Jesus disse. E ele fala então para eles, bem sei que sois da descendência de Abraão, como eles haviam dito aqui no versículo 33, né? Então ele diz, bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Mais uma vez, Jesus está fazendo aqui um trocadilho com a palavra agora, Pai. Né? Eu faço o que eu vi no meu Pai, vocês fazem o que viste no vosso Pai. Fazendo um trocadilho com o pai Abraão, inclusive. Né? Ou seja, os judeus haviam dito no versículo 33 que eram da descendência de Abraão. Jesus vai confirmar dizendo, sim, é verdade, vocês são descendentes naturais e não espirituais. Porque eles pensavam, havia um pensamento entre os judeus de que eles eram filhos espirituais de Abraão. Mas não, eles eram filhos naturais, da descendência de Abraão. E este grupo de judeus, que não são os mesmos do versículo 30, a discussão aqui não é com os que creram, é com os outros. Jesus os acusa de quererem matá-lo. E, portanto, eles assim queriam porque a palavra de Jesus não achava lugar neles. Interessante essa questão que Jesus coloca aqui. Procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Lembram-se, eu já falei nas quartas passadas, né? Eles estavam cegos. Estavam tão cegos porque Jesus havia curado um paralítico num sábado. Estavam cegos porque Jesus havia dito que Deus era o seu Pai. E agora tudo que Jesus falasse já não importava mais. E Jesus diz isso para eles. Vocês querem me matar porque a minha palavra não está em vós. Vocês não ouvem a minha palavra não está em vós. E Jesus vai repetir o que já havia dito, de que ele tinha vindo do céu. E, portanto, esteve junto do Pai. E agora ele falava as coisas que ouviu do Pai. E Jesus os acusa de fazer coisas que nem são ensinadas por Deus e nem por Abraão, mas pelo pai deles. E aqui já possivelmente se referindo ao versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Então esse pai aqui que ele está a dizer, não é Abraão, é o diabo. Ele está a dizer, o vosso pai. Porque vocês não ouvem minha palavra. E se vocês não ouvem minha palavra, vocês estão debaixo do maligno. Isso não é só para eles. Todo aquele que não está em Cristo está debaixo do maligno. A palavra do Senhor nos diz isso. São os filhos da perdição. Jesus está a falar o que Paulo vai falar várias vezes nas suas cartas. Jesus está a dizer, sabe por que vocês não me ouvem? Porque vocês estão debaixo da condenação. Vocês são filhos do diabo, da ira. Vocês são filhos da ira. É isso que Jesus está a dizer aqui. Jesus acusa dessa forma. Claro que eles aqui não entenderam, né? Porque Jesus ficou fazendo aquele jogo da palavra pai, né? E eles estão achando que Jesus está falando do outro pai, né?
Porque nós percebemos que no versículo seguinte é isso que eles vão pensar, né? Veja o versículo 38, né? Eu falo das coisas, no versículo 39. Então eles responderam, nosso pai é Abraão, né? Eles continuam a bater naquela tecla de que Abraão é o pai deles. A defesa estava sempre em Abraão. Moisés era o grande líder, o grande mestre. Abraão era o pai e Davi era o rei. Ponto. Não tem mais ninguém. Nós só ouvimos os três. Então aqui eles ficam batendo nessa questão. Abraão é nosso pai, disse de Jesus. Se fosses filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. De novo Jesus repete, né? A mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então, como eu disse, como todos os judeus, estes chamam Abraão de pai e dizem que ele é o pai. Jesus diz que se fossem filhos de Abraão, praticariam as obras de Abraão. Lá em Gênesis 26, 5, diz que Abraão obedeceu a Deus, obedeceu a palavra de Deus, creu e obedeceu a Deus. Então ele disse, se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, vocês fariam o que ele fez, obedeceriam à palavra, creriam naquele que é enviado do Pai. A conduta destes era totalmente diferente, pois não aceitavam a palavra que vinha do Filho, que ouviu do Pai. Novamente Jesus os acusa de querer matá-lo, e por causa de que ele falava a verdade, que ouviu de Deus. Interessante como Jesus, desde o começo dessa conversa com esse grupo, ele está sempre a dizer, eu vim do Pai, eu falo o que o Pai mandou fazer, eu faço o que o Pai mandou eu fazer, eu falo o que o Pai me mandou falar. Ele está sempre a falar a mesma coisa, mas eles continuam não crendo. Eles continuam não crendo. A palavra de Deus, meus irmãos, falada pelos profetas, e nos últimos dias pelo Filho, e depois pelos apóstolos, tem incomodado muitos que querem de alguma forma calar a palavra, tentando matar a palavra. Interessante esta questão aqui, quando Jesus diz que vocês querem me matar. O sentido de matar é calar. Eles queriam calar Jesus. Hoje, o que querem fazer é matar a palavra, calar a palavra. Calar a palavra. E é isso que nós vemos o que está a acontecer. Fazem de tudo para silenciar a voz de Deus. E vejam a reação explosiva, né? Eles dizem assim, nós não somos bastardos, né? Bastardos, quem não tem um pai identificável, né? Os judeus, eles consideravam filhos legítimos de Abraão. E eles consideravam os samaritanos filhos ilegítimos, porque era uma mistura de raças, né? Os samaritanos eram uma mistura de raças. Então, eles eram chamados de ilegítimos. E eles vão dizer que Jesus era samaritano. No versículo 48, que nós não vamos ver hoje, ele vai falar, bem sabemos que é samaritano. Ou seja, ele está dizendo, você é filho ilegítimo, nós somos legítimos. Como a cegueira, né? Faz com as pessoas. O legítimo filho de Deus estava ali, e eles preocupados com os samaritanos. A ira nos cega. A ira nos cega. Então, sendo eles filhos de Abraão, eles lembravam que o profeta Jeremias disse que Deus é o pai de Israel. Está em Jeremias 31, 9. É o que eles alegam no final do versículo 41, temos um pai que é Deus. Mas o que adianta, meus irmãos, chamarmos Deus de pai, se ele não for verdadeiramente o nosso pai? Como é que nós sabemos que Deus é nosso pai? Se nós obedecermos o Pai. Se nós formos salvos em Cristo. A gente tem dito aqui, nós temos dito aqui diversas vezes, né? As pessoas se resguardam dizendo assim, todos somos filhos de Deus. Porque assim eles acham que estão seguros
Não adianta você dizer que Deus é teu pai se ele literalmente não for. Não adianta eu falar que o meu pai é uma pessoa famosa, rica, se ela não é, eu não tenho nenhum benefício. Qual é o benefício que eu tenho de falar que eu sou filho de alguém que eu não sou? Não tenho benefício nenhum. Eu apenas vou dizer, vou enganar alguns, mas não tenho benefício. Mas se verdadeiramente eu for filho de Deus, nós já vimos lá em Romanos, que estamos vendo aqui nos domingos, não é? Nós temos a promessa, a aliança com Deus, a aliança eterna. Se formos literalmente filhos de Deus, nós receberemos a herança como filhos. E a nossa herança é a vida eterna. Então não adianta apenas eu falar assim, sou filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. Não adianta você citar isso. Você está apenas enganando a você mesmo. As pessoas se enganam. Estão se enganando. Isso não é nada bom. Nós temos que proclamar essa verdade. Não são todos filhos de Deus, mas apenas aqueles que são libertos em Cristo. Agora no versículo 42 e 43, replica Jesus. Está aqui esse embate, né? Replicou Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus vai chamar-lhes novamente a atenção, dizendo que se Deus fosse de fato o Pai deles, então eles deveriam amar aquele que foi enviado pelo Pai, Jesus. Jesus havia encarnado, estava a habitar no meio do seu povo, pois esta era a vontade de Deus. Foi assim que Deus quis. Jesus fazia a vontade do Pai que ele conhecia, pois estava com ele desde a eternidade. Jesus veio para ensinar a vontade de Deus, veio para libertar o povo do pecado, mas eles não o entendiam. Não porque Jesus estivesse falando numa linguagem difícil, ou numa linguagem rebuscada, mas porque eles eram incapazes de ouvi-lo. Incapazes de ouvi-lo. Como eu disse há pouco, isso continua a acontecer hoje. As pessoas não vêm para Cristo, não é porque eles não entendem quem é Cristo, é porque eles não querem. Não querem. O problema não estava em quem comunicava, o problema estava em quem ouvia. Jesus vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele as conhece e elas me seguem. João 10, 27. Ou seja, aquelas não são suas ovelhas. Por isso, não entendem. Simples assim. Simples assim. Nós vamos passar por esta parte aqui, quando Jesus vai exortar, vai orar pelas suas ovelhas, vai clamar pelas suas ovelhas, e ele vai deixar muito claro: as minhas ovelhas, eu tenho ovelhas, aquelas que o Pai me dá, essas não vão se perder. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem, elas me seguem. Já viram um pastor de ovelhas? Eu tinha um amigo lá em Travanca que era pastor de ovelhas. Fui só uma vez com ele. Não sei o que eu fui fazer, não sabia nada daquilo, mas fui lá para ver, tirar foto. Seu Joaquim, já faleceu. Ele levava suas ovelhas a um campo. Tinha outras ovelhas no outro campo. E ele só fazia... As ovelhas já levantavam a cabeça, as outras não. As ovelhas ouvem a voz do pastor. É impressionante, meus irmãos, como Deus é maravilhoso. Ele ficava sentado, lembro disso assim, ele ficava sentado no morro, as ovelhas ali pastando. A hora que uma começava a andar, ele voltava para o lugarzinho. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece e elas me seguem. Aquelas que não são suas ovelhas não o seguem.
Pode falar, pode assobiar, pode gritar, elas não seguem. É isso que Jesus está a dizer. Ele está a dizer isto. Ele diz exatamente isto. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Sois incapazes de ouvir a minha palavra. No versículo 44 e o 45, Jesus agora então vai ser duro na sua forma de lidar. Ele diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Agora Jesus vai dizer quem literalmente eles são. Vocês são filhos, o diabo é o vosso pai. Vocês sois do diabo, o diabo é o vosso pai. E vai mostrar-lhes por que ele fala isso. Por que ele fala isso? Primeiro, ele diz que ele foi homicida desde o princípio. Sim, não foi isso? Por causa do diabo, Adão e Eva pecaram. E a morte entrou no homem. A morte, o homicida mata alguém. E é a forma como a morte veio no homem, veio através do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. A segunda questão, nele não há verdade. Ao contrário de Deus, que é a verdade, o diabo é o pai da mentira. Terceira questão, Jesus diz que desde o princípio ele é mentiroso. Deus havia dito: se tomardes da árvore, certamente morrereis. O diabo disse: é certo que não morrereis. Desde o início, sempre mentiu, sempre mentirá, pois é o pai da mentira. Pai da mentira. Eles estavam agindo do mesmo modo. Primeiro, querendo matar o Filho de Deus, não crendo na verdade, antes satisfazendo os desejos do maligno. Ao não crerem em Jesus, no versículo 45, eles não creem na verdade. Então eles permanecem no pecado que leva à mentira. Somente a palavra é a verdade. Para terminarmos, os versos 46 e 47 diz: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Lembram-se que tudo teve início quando Jesus curou o paralítico, naquele sábado. E disse que era filho de Deus, e portanto foi acusado de blasfêmia. Ou seja, dois pecados para os judeus não perdoáveis: fazer alguma coisa no sábado e blasfemar contra Deus. Era digno de morte. Então Jesus diz: me convençam do pecado. Me convençam que eu pratiquei algum pecado. Jesus havia dito no versículo 28 que ele falava o que o Pai havia ensinado. Se eles não ouviam, então eles não ouviam o próprio Deus. Não podiam dizer serem filhos de Deus, pois quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Hoje, meus irmãos, infelizmente, mais pessoas têm endurecido seus corações para a palavra de Deus. Quando lhe falamos de pecado, não se consideram pecadores. Já perceberam nisto? Como é que nós vamos falar para alguém que algo é pecado, se para ele aquilo é algo livre? Ou seja, para eles não há pecado. É assim que o pai da mentira tem enganado este mundo, deixando tudo livre, podendo se fazer qualquer coisa. É assim. Então não há mais pecado na visão dos homens, porque na visão de Deus a lei continua a imperar e o pecado sempre será pecado. Sempre será pecado. Então eu quero terminar com esta palavra de Jesus: se vos digo a verdade, por que razão
não me credes? Penso, meus irmãos, que em primeiro lugar, porque não querem ouvir as verdades de Deus. E em segundo, porque os homens têm sido enganados e não creem. E em terceiro, porque não são do aprisco, não são as ovelhas do Senhor. Vejam, meus irmãos, quantas igrejas têm mudado a palavra de Deus. Inclusive, algumas querem reescrever a palavra, dizendo que ela é ultrapassada, dizendo que ela precisa ser atualizada. Igrejas ditas evangélicas, ditas cristãs. É assim que o mundo está a viver os seus últimos dias. Querem transformar a verdade de Deus na mentira dos homens. Mas a palavra continuará a ser pregada, porque o remanescente de Deus sempre existirá. Porque ainda há outras ovelhas, diz Jesus, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só pastor e um só rebanho. E é assim que se cumprirá todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Nós paramos aqui no versículo, então, 47. Na próxima semana, querendo Deus, terminaremos o capítulo 8 de João, deste maravilhoso livro, o livro de João. Apresenta Cristo, Filho de Deus. Vamos orar despedindo nossos irmãos que nos acompanham através da transmissão. Nós continuaremos aqui mais alguns minutos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite tão preciosa, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por falares ao nosso coração. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Pedimos, ó Pai, que a Tua palavra fique gravada no nosso coração, Senhor. Gravada. Para que nós não pequemos contra o Senhor, Pai. Ó Deus santo e amado, que o Senhor nos ajude neste mundo doentio, neste mundo enfermo, neste mundo perverso. Que o Senhor nos ajude e nos dê ânimo para continuar a pregar a Tua palavra, Senhor. Nos fortaleça, Pai. Conceda uma noite de descanso aos nossos queridos amigos e irmãos que nos acompanham por esta transmissão. Descanso restaurador. Que amanhã, Senhor Deus, possam levantar com a palavra que foi pregada hoje, ainda a falar no coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus.